Saudações, queridos, estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente vai fazer um resumo sobre a Reforma Protestante, que foi um movimento religioso que dividiu o cristianismo ocidental em dois grandes movimentos: a Igreja Católica e as igrejas chamadas protestantes. São aquelas igrejas que surgiram a partir desse movimento no século XVI, que vai dar origem a essa corrente religiosa chamada protestante. O nome protestante vem de um protesto dos príncipes germânicos em 1529, quando eles reagiram à dieta, uma ordem papal e imperial que tentava eliminar a liberdade religiosa dos príncipes germânicos. E aí esses príncipes germânicos fizeram esse protesto, dizendo que cada príncipe tinha direito de ter a sua própria religião. Daí é que veio esse nome protestante para esses movimentos religiosos que surgiram a partir dessa ruptura com a Igreja Católica Apostólica Romana no século XVI, a partir de 1517. Portanto, é esse o nosso tema que nós vamos falar a partir de agora. Como eu disse inicialmente, a Reforma Protestante, esse movimento cristão iniciado no século XVI, mais precisamente 1517, teve início na Alemanha, tendo como seu principal reformador Martinho Lutero, e ele protestava contra as doutrinas da Igreja Católica, pois percebeu que tal igreja estava pregando doutrinas contrárias às da Bíblia, na visão dele. Assim, ele propôs uma reforma ao catolicismo. Então, a Reforma Protestante é esse conjunto de transformações no movimento cristão na Europa a partir do século XVI. Qual a importância da Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi importante principalmente para o cristianismo, obviamente, pois chamou a atenção para as verdades, as doutrinas no caso, e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela igreja medieval, a Igreja Católica. Porque a igreja que vai sofrer essa reforma vai ser exatamente essa igreja dominante que vem saindo da Idade Média com aquele pensamento arcaico, retrógrado, ainda ligado àqueles pensamentos medievais. Então vai ser essa igreja que vai sofrer essa reforma protestante que nós estamos estudando. Para a gente entender a reforma protestante, queridos, é preciso que a gente faça uma análise do próprio contexto histórico em que essa reforma se deu, século XVI. Como antecedente desse movimento, nós tivemos o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural, vocês lembram, foi um renascimento que voltava para a busca e a valorização do individualismo, do racionalismo e, sobretudo, dos valores burgueses, que estavam ligados diretamente às novas concepções burguesas, capitalistas. Então, o mundo havia mudado, a Igreja Católica era uma igreja arcaica, então nós tínhamos toda uma mudança cultural que o Renascimento trouxe, que vai ensejar também uma necessidade de mudança na religião. Um homem aqui do início da Idade Moderna é um homem diferente daquele pensamento medieval que a igreja defendia. Então, nós tivemos aqui uma explosão cultural, uma nova visão de mundo estimulada pela burguesia em ascensão. Eu quero que vocês entendam que o Renascimento é um pensamento burguês no âmbito da cultura e a Reforma Protestante é um pensamento burguês no âmbito da religião. No período de transição do feudalismo para o capitalismo, o ser humano redescobre-se como criatura e criador no mundo em que vive. Então, esse homem do início da modernidade é um homem que vai expressar bem essa inquietação da modernidade. Então, o Renascimento Cultural, que era um movimento urbano e elitista, caracterizado pelo aumento da qualidade e da quantidade da produção cultural, está diretamente ligado a essa mudança de um homem que é protagonista, né, para uma nova religião, onde o homem também tem esse protagonismo. Porque no catolicismo, o homem, por exemplo, não lia a Bíblia, as pessoas ficavam sujeitas às interpretações dos clérigos. Já no protestantismo, o homem podia ler as Escrituras e, portanto, ele mesmo interpretá-la e assim ter a compreensão das coisas de Deus. Colocava o homem como um agente, diferentemente do que acontecia antes no mundo medieval, sobretudo no pensamento católico. Então vocês sabem que o Renascimento teve como berço, inicialmente esse pensamento surgiu na Itália, né? A Itália é o berço do Renascimento e vai se propagar pelo resto da Europa. Porém, a Reforma Protestante tem como berço a atual Alemanha, que na época era uma região
germânica, não existia a Alemanha como país, como expressão política, mas havia a expressão geográfica e cultural de principados e ducados germânicos. Já que a gente falou que o Renascimento é um movimento precursor que antecede e que vai dar suporte para o protestantismo, aqui a gente vai ver as principais características do Renascimento, que são o individualismo, a gente já viu. O individualismo é aquela característica que coloca o homem como centro, o individualismo, o homem, portanto, os valores individuais, os interesses individuais acima dos interesses coletivos. Isso tinha um valor muito importante, por exemplo, no comércio, porque vai ensejar a liberdade comercial e a concorrência. Cada comerciante está interessado no sucesso do seu próprio negócio, em detrimento do outro comerciante. Então isso é individualismo, a busca no seu interesse pessoal individual. Outra coisa importante do Renascimento é o hedonismo, ou seja, a busca de uma felicidade, né? A exaltação terrena da felicidade, a busca de uma satisfação, não necessariamente os prazeres carnais, como a gente pensa no sentido mais profano, mas na busca da felicidade, da autorrealização. Então o ser humano, em busca dessa autorrealização, desse hedonismo, ele tem que assumir um protagonismo, né? E a valorização das obras clássicas, uma volta, portanto, para aquela inspiração criadora da cultura greco-romana, que tinha o homem como o principal protagonista da história. Porque uma das principais características da cultura greco-romana é o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, ou seja, o humanismo, a valorização do homem, da natureza humana, dos sentimentos humanos. Então, o Renascimento trazia, portanto, todas essas características que vão dar suporte para que o homem pós-renascimento, o homem burguês da Europa, também faça uma revolução na religião, trazendo uma nova percepção do pensamento cristão, que vai dar suporte ao que nós chamamos de reforma protestante. Dando prosseguimento a essas características básicas do Renascimento, nós temos aqui o que eu já falei, o humanismo, que é a valorização do homem, o antropocentrismo, o homem no centro, porque a Igreja Católica ela defendia o chamado teocentrismo, Deus no centro. E o pensamento renascentista vai colocar o homem no centro. E esse espírito crítico, que defendia o uso da razão em oposição à fé, portanto, o pensamento renascentista, ele era um pensamento que dava vazão à busca da explicação dos fenômenos da natureza, dos devaneios, das inquietações humanas a partir do uso da razão, do racionalismo. E o ideal de universalidade, o tipo de ideal de ser humano, era aquele que conhecia todas as artes, a ciência. O homem vai ser um homem mais eclético, mais voltado para o conhecimento. Falando aqui sobre a Igreja Católica na Idade Média, a Igreja Católica medieval ela era muito voltada aos valores arcaicos, a gente já viu, muito voltada aos valores medievais. Na Europa, durante a Idade Média, a Igreja Católica possuía grande número de terras, ou seja, um terço das propriedades europeias eram da Igreja Católica. De cada 300 metros de terra, 100 metros era da igreja, só para você ter uma ideia. Então era uma grande latifundiária. A igreja também abandonou as ideias dos primeiros cristãos, a gente sabe. A igreja vai estar mais voltada, muito poderosa com os papas, com o alto clero, né? Mais voltada para os interesses mundanos. A igreja vai se envolver em corrupções, em luxúria. Então, essa vida secular, essa vida promíscua, essa vida de, vamos dizer assim, de corrupção, de abusos, tudo isso vai, de certa forma, influenciar o pensamentos críticos contra a Igreja Católica. E entre esses pensamentos críticos vamos ter o próprio movimento renascentista e depois esse grande movimento que é a Reforma Protestante. Os fatores que impulsionaram o movimento reformista da Reforma Protestante, gente, nós temos aqui os principais, né? O abandono das ideias do cristianismo primitivo, porque a Igreja Católica Apostólica Romana ela vai abraçar os ideais do Império Romano e depois ela vai se tornar uma grande instituição, a mais importante, e tudo isso vai dar um caráter muito mundano para a Igreja Católica. Portanto, vamos ter muita corrupção, somente do alto clero. Lembrando que o clero era dividido em alto e baixo clero. O alto clero era a alta hierarquia da igreja. Começava pelo Papa no topo da pirâmide, aí vinham os cardeais, bispos, arcebispos. Então esses eram os abades, esses homens, essa era a hierarquia do alto clero. Abaixo deles nós tínhamos o baixo clero. Padres de paróquias, freis, frades, freiras, que eram aqueles menos importantes, que geralmente eram mais de origem humilde. Mas o alto clero vivia no luxo e de grande corrupção. Isso vai gerar indignação e descontentamentos. Outros fatores aqui é o acúmulo de riquezas pessoais, né? Muitos padres, bispos, arcebispos
e papas vão viver num luxo a contrastar com a pobreza e a miséria que o povo vivia. Então, essa acúmulo de riqueza pessoal, isso vai expor de forma grosseira a necessidade de uma indignação de reforma no cristianismo. Outra prática, vamos dizer assim, causa, talvez seja uma das mais importantes, é a cobrança de indulgências. A cobrança de indulgências, gente, é a venda do perdão, onde a Igreja Católica ela cobrava um valor para os fiéis em troca do perdão. Então essa era chamada cobrança de indulgências. Então isso vai proporcionar a grande indignação dos principais fatores que vai levar à reforma protestante. A corrupção do clero, a venda de indulgência, vão estar na raiz dessas inquietações que vão levar à reforma protestante. Outros fatores aqui é a própria ignorância religiosa dos padres comuns. Quer dizer, o alto clero, eles tinham até uma boa condição intelectual e religiosa, mas os padres de paróquia, muitos deles, tinham práticas rudimentares e de muita ignorância. Tudo isso criava, até porque eles eram elementos de manobra para manipular a mente das pessoas mais comuns. Então tudo isso ficava evidente. Padres envolviam-se em escândalos amorosos, monges ficavam embriagados, uma série de luxúrias, de imoralidades. Tudo isso vai levar a um desgaste. A prática da usura, que é empréstimo a juros, que era condenado pela igreja, mas que eles praticavam. Tudo isso vai desgastar muito a Igreja Católica e levar esse movimento reformador. Outras causas que nós vamos ver aqui é o interesse dos burgueses na reforma protestante. Porque a gente tem que ver que a Igreja Católica, como ela condenava a usura, os juros e o lucro, a Igreja Católica naquele período era um obstáculo ao comércio. Então a burguesia mercantil, a burguesia financeira, ela era condenada ao inferno pela Igreja. Então a reforma protestante vai trazer para essa burguesia a possibilidade de salvação. É uma teologia que vai falar para eles que a salvação era possível, né? Então aí nós vamos ter a burguesia abraçando essas ideias reformistas e apoiando esses movimentos que vão dar suporte para suas atividades econômicas e financeiras. Um outro ponto importante, não podemos esquecer, é que nesse período a Igreja Católica ela entra em decadência, principalmente porque nós tivemos o absolutismo monárquico e aí nós vamos ter o surgimento dos Estados nacionais europeus. Vão surgir países como, por exemplo, a França, a Inglaterra, e a partir do momento que vão surgir esses estados nacionais, vão surgir os soberanos, e aí vai surgir aquela doutrina absolutista, que pregava a total concentração de poderes nas mãos dos reis. E aí cria-se uma oposição, uma briga política entre os reis e os papas. E os papas, muitas vezes, eles eram uma verdadeira oposição ao poder dos reis, porque os papas eram um poder universal e eles representavam Deus, um poder extraterreno, que era Deus, enquanto que os reis eram líderes locais e tinham poderes terrenos. Então, por essa lógica medieval, os soberanos tinham que se submeter à autoridade papal. E na Idade Moderna, com o surgimento do Estado, do nacionalismo, vai surgir esse sentimento de nacionalidade, os reis não vão querer se submeter aos papas. E a partir daí nós vamos ter uma política onde esses próprios soberanos vão querer enfraquecer o poder dos reis. Então, a partir daí, a Igreja Católica vai entrar em decadência na medida que esses soberanos vão começar a ter autoridade muito maior do que os papas nos seus territórios, minando, portanto, o poder da Igreja. Então, a Igreja entra em decadência a partir daí. E aí nós vamos ter, continuando, esse declínio desse poder dos papas, e aí vamos ter o empoderamento dos monarcas, o absolutismo monárquico, a partir do século XVI e XVII, sobretudo no século XVI, que é o período da Reforma, e isso vai dar um ânimo e uma possibilidade para o surgimento de igrejas nacionais, porque o protestantismo traz essa novidade, porque a igreja, o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana tem uma sede em Roma. E as igrejas que surgiram com a Reforma Protestante são igrejas que têm uma nacionalidade. As igrejas que surgiram na Alemanha são igrejas alemãs, com líderes alemães e, portanto, ligados às autoridades políticas alemãs, francesas ou inglesas ou de qualquer nacionalidade. Então, esses conjuntos de fatores aqui impulsionaram as críticas contra as doutrinas católicas, que levaram
instauração da Reforma Luterana. E aí vão ter outros reformadores, Martinho Lutero na Alemanha, João Calvino, e depois a Reforma Anglicana com Henrique VIII na Inglaterra. Então vamos ter aqui os principais reformadores: Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII na Inglaterra com a Reforma Anglicana. O principal reformador vai ser Martinho Lutero, que vai fazer a reforma protestante na Alemanha. Essa reforma aqui de Lutero foi iniciada pelo monge agostiniano, Martinho Lutero. Ele era monge e vai ser o principal líder da reforma protestante. Ele era monge católico. Tudo começou quando, para propiciar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X ordenou a venda de indulgências. Então isso é o que vai ser a principal causa da reforma protestante na Alemanha: a venda imoral de indulgências praticada pelo principal pessoa responsável por essa cobrança, que vai ser esse monge, esse padre, o Tetzel. Então esse Tetzel era a pessoa incumbida da venda de indulgências na Alemanha. E na Alemanha vendia-se o perdão de pessoas que já tinham morrido. Então as pessoas, em busca de salvar seus pais, seus avós, bisavós, pagavam fortunas. E aí esse Tetzel fazia verdadeiro comércio de venda de perdão, vendendo lugar no céu. E aí, diante disso, dessas práticas imorais do Tetzel, Lutero reagiu, fixando na porta da igreja de Wittenberg as famosas 95 teses contrárias a isso, contrárias àqueles erros que ele via na Igreja Católica. Esse documento condenava as práticas e doutrinas da Igreja Católica. Dentre as 95 teses estavam, a 21 dizia o seguinte, está aqui para vocês destacada: eram os pregadores de indulgências, quando dizem que erram os pregadores de indulgências, quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo o pecado e que está salvo, porque a Igreja Católica pregava a salvação pelas boas obras e depois também a partir dessa decretação de salvação, de um papel assinado pelo Papa que o Tetzel vendia como o perdão, que era a chamada indulgência. E assim, tudo isso vai causar uma grande indignação, e aí começa esse movimento liderado por Martinho Lutero. Os pontos principais da doutrina luterana são esses. Enquanto a Igreja Católica está aqui, defendia a salvação pelas boas obras, Martinho Lutero, do luteranismo, defendia a salvação pela fé. Outro ponto: a Bíblia era o único caminho para a salvação, ou seja, a única inspiração era a Bíblia, que a Igreja Católica adotava as bulas papais, adotava os costumes e não utilizavam necessariamente, não utilizam até hoje, a Bíblia como referência. Outro ponto importante: a livre interpretação da Bíblia. Qualquer pessoa, qualquer fiel podia ler a Bíblia e interpretá-la. A Igreja Católica dizia que não, somente os clérigos, líderes religiosos eram pessoas iluminadas capazes de interpretar a Bíblia. Os dois únicos sacramentos que era, portanto, permitido e necessários pelo luteranismo eram o batismo e a Santa Ceia, que é o que a gente chama de Eucaristia. No caso da Igreja Católica é o uso da hóstia, mas eles não tomam vinho, só o padre bebe o vinho, aí entrega aquela bolachinha que é a hóstia. Nas igrejas protestantes até hoje eles utilizam os dois elementos, o pão e o vinho, ou seja, não tem a chamada transubstanciação, é o pão e o vinho. O cancelamento do celibato clerical e do culto às imagens, outra coisa que o movimento protestante luterano condenava, cancelava, ou seja, o celibato que a igreja adota. Vocês sabem, até hoje os clérigos, os padres não podem casar. Então Martinho Lutero vai ser contra o celibato e contra o culto das imagens. A riqueza é um dom de Deus aos bons cristãos. Então ele já vê a riqueza como uma recompensa, como um sinal de que a pessoa era abençoada por Deus. É bem aqui que a burguesia e os ricos burgueses se enquadram dentro da doutrina protestante. Eles são vistos como pessoas abençoadas, como pessoas que recebem os dons de Deus. Então é uma bênção, então isso é visto como um sinal da bênção de Deus. A liturgia era simples, sem esplendor ou luxo. O culto consiste em orações, leituras e cânticos, tal como a gente vê hoje nas igrejas protestantes. Cânticos, leitura da Bíblia, sermão e orações. E a centralidade de Cristo no culto. Basicamente é esse os principais pontos da doutrina luterana. É claro que essas pregações de Martinho Lutero não foram aceitas passivamente. Mas Martinho Lutero, antes de Lutero, nós tínhamos outros precursores da reforma, pessoas que antes de Lutero tentaram
alguma mudança na igreja, como Jan Hus, John Wycliffe, e o próprio Erasmo Rotterdam é visto como um precursor da reforma protestante, e muitos desses homens foram queimados vivos porque existia um tribunal da igreja que condenava, julgava e executava os hereges, aqueles que cometiam crimes contra a fé católica. Então Martinho Lutero, ele conseguiu êxito na reforma graças ao apoio que ele teve das classes mais ricas, da elite, dos príncipes germânicos que vão acolher e apoiar Martinho Lutero. Então tudo isso vai levar ao êxito desse movimento. Lutero foi excomungado pelo Papa em 1521, mas ele pegou a bula papal de condenação, e assim ele pegou essa bula papal e queimou em praça pública, mostrando total desprezo pela condenação católica. O outro grande reformador que a gente vai ver aqui é João Calvino, que vai dar origem ao calvinismo, né? João Calvino, sacerdote francês, convertido ao luteranismo, ele levou ainda mais longe essa proposta de reforma de Lutero. Foi exatamente na Suíça. Então João Calvino foi o grande reformador na Suíça. João Calvino introduziu novas ideias ao movimento protestante, iniciado em 1574, e a chamada teoria da predestinação, porque o calvinismo que a doutrina defende por João Calvino, ele é diferente da doutrina de Martinho Lutero, porque Martinho Lutero defendia a salvação pela fé. João Calvino vai defender a salvação pela predestinação. Segundo ele, Deus já tinha predestinado homens à perdição e outros à salvação. Aquelas pessoas que manifestavam a fé é porque eram predestinadas. O principal sinal da eleição divina, do homem ser eleito por Deus ou escolhido, era ele manifestar a fé. Então você pode até perguntar, como é que você sabia que alguém era eleito? Porque ele ia manifestar a fé. Então era o primeiro sinal da salvação, era a fé, e a riqueza também era um sinal também da eleição. Então João Calvino vai ser um teólogo reformador na Suíça que vai defender essas ideias com grande êxito. O calvinismo, meus queridos, vai ser aquela doutrina protestante que mais vai se afeiçoar aos ideais da burguesia. Por quê? Porque Calvino dizia que o homem, o eleito, o escolhido, o salvo, o eleito, ele tinha um sinal máximo. Qual era? A fé. Ele manifestava a fé em um momento da vida. O segundo sinal da eleição era a prosperidade, a riqueza. Então, obviamente, os ricos burgueses tinham na sua vida a marca da eleição, que era a riqueza. É por isso que eles vão abraçar o calvinismo. Por corresponder aos interesses da burguesia, o calvinismo expandiu-se para países onde o comércio era mais desenvolvido. É por isso que você olhar hoje para o mundo, você precisa dar uma olhada. O mundo, a Europa desenvolvida é calvinista e luterana. A América do Norte é protestante. Somente a Europa mais antiga é católica, mais conservador e mais pobre. Você pega a Inglaterra, tem catolicismo, tem, mas predominantemente é anglicana. Aí você pega a Alemanha, predominantemente com ideias protestantes, na Suíça, Dinamarca. A Europa é desenvolvida, o pensamento protestante é bem desenvolvido. Então vai se desenvolver muito essas ideias na França, na Inglaterra, na Escócia, na Holanda. Na França, eles são chamados de huguenotes, os protestantes. Na Inglaterra, eles são chamados de puritanos. São esses que vão fugir das perseguições religiosas na Inglaterra e vão para os Estados Unidos colonizar o atual Estados Unidos da América. Agora nós chegamos no terceiro reformador, que é o próprio rei da Inglaterra, o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII é quem vai fazer a reforma protestante na Inglaterra. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, que era de origem espanhola, mas ele queria se divorciar dela para casar com Ana Bolena. A Igreja Católica vai entrar em conflito com ele por conta disso, e aí ele rompe com a Igreja Católica, e aí casa-se com Ana Bolena, e aí cria a Igreja Anglicana, uma igreja ligada ao Estado, onde ele é o principal líder da igreja. Quando o rei Henrique VIII fez a reforma, a Igreja Católica, na época era liderada pelo Papa Clemente VII, tentou excomungar o rei Henrique VIII, mas o Henrique VIII ele teve o apoio do parlamento, e assim ele se tornou o grande reformador, e aí vamos ter a criação da Igreja Anglicana, que vai ser a igreja que vai ter grande força e atuação política pelos reis ingleses durante um bom período da história britânica. Como eu disse para vocês, está aqui a imagem do rei Henrique VIII, que é o rei que comanda a reforma anglicana. A igreja anglicana ela foi fundada
e obedecia ao Estado, porque o rei era o líder da igreja, e preservava grande parte dos rituais e costumes da celebração católica. Na verdade, como ela foi uma reforma feita por um político, pelo rei, ele adotou uma prática política. Ele criou uma igreja que tinha os rituais católicos. Então, por exemplo, as igrejas foram confiscadas, né? As igrejas tinham o mesmo visual das igrejas católicas, os clérigos, os bispos, padres da igreja anglicana usavam a mesma indumentária católica. Então nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os costumes, os rituais católicos, mas a doutrina era protestante. Então ele fez assim um hibridismo. Ele tentou conciliar os costumes e celebrações católicas, né, os rituais, com os ideais protestantes. Ou seja, tentou fazer um meio termo. Só que os verdadeiros protestantes da Inglaterra terminavam não aceitando isso, que eram chamados puritanos, que eles queriam uma doutrina mais pura, daí veio o nome puritanos. E esses foram muito perseguidos por reis anglicanos e também por alguns reis católicos. Henrique VIII, em 1534, vocês sabem, ele rompeu com a Igreja Católica, devido àquele conflito, quando ele queria a anulação do casamento dele com Catarina de Aragão. A Igreja Católica se recusou, porque a Catarina de Aragão era de origem espanhola, e os reinos espanhóis e português, os reinos ibéricos, eram muito ligados aos papas. Os papas não tomavam medidas para descontentar os reis espanhóis e portugueses. Então, por ter essa ligação com a Espanha, a igreja não quis anular o casamento do rei Henrique VIII. Então ele mesmo anulou, rompeu com a igreja, fez a reforma. A igreja tentou excomungá-lo, mas em 1534 o parlamento inglês votou o chamado Ato de Supremacia. O Ato de Supremacia foi uma lei, portanto, vindo do parlamento, que dava direito, transformava o rei Henrique VIII no chefe supremo da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana. E aqui nós chegamos assim ao pleno absolutismo na Inglaterra, onde o rei era chefe de Estado, o chefe político, mas também era o chefe religioso, era o chefe da igreja, ou seja, tinha as mesmas funções papais. E assim estava feita a reforma protestante, meia boca, na verdade, na Inglaterra, em 1534, com o rei Henrique VIII. Agora, queridos, é claro que após a reforma luterana na Alemanha, após a reforma anglicana na Suíça e a reforma anglicana na Inglaterra, é claro que a igreja iria reagir. Então, após todas essas afrontas, essas reformas contra a igreja católica, ela não podia deixar sua imagem abalada, suja, sem uma reação. Então, nós vamos ter uma reação da igreja católica. Essa reação que a igreja vai adotar depois dessas reformas. Então nós vamos ter a famosa contra-reforma católica. A contra-reforma são aquele conjunto de medidas adotadas pela igreja para combater o movimento reformista. Então já está aqui. Já que a igreja católica não estava mais tão bem vista perante os fiéis, com a contra-reforma, ela tentou limpar a sua imagem e também frear o avanço do protestantismo. Em 1545, o Papa Paulo III convocou os membros do alto clero para uma assembleia denominada Concílio de Trento. Portanto, foi nesse Concílio de Trento, em 1545, que a Igreja Católica vai reafirmar as suas doutrinas e tomar as medidas cabíveis para combater o protestantismo. A gente vai ver aqui os principais pontos, portanto, da Contra-Reforma. Então, as principais medidas são as seguintes, tomadas no Concílio de Trento. Proibição de venda dos cargos do alto clero, porque antes, gente, é por isso que o alto clero era cheio de corrupção, porque as pessoas que chegavam aos altos cargos da igreja não eram por pessoas por mérito, pessoas que tinham vocação, era porque as pessoas compravam. Então a elite, a nobreza, aquelas pessoas, para os seus filhos, eles postulavam cargos, pagavam e ascendiam até o alto clero. O Concílio de Trento mudou isso, proibiu a venda de cargos do alto clero, também proibiu a venda de indulgências, que é uma das causas da reforma, a validade dos 7 sacramentos, né, da Eucaristia. Então porque a reforma protestante só vai respeitar 2, que é o batismo por imersão, aquele que a pessoa afunda totalmente na água, e a ceia, que é a utilização do vinho e do pão. Até hoje é assim, tanto é que na igreja protestante não batizam crianças. A igreja católica é que vai usar o batismo por aspersão e batismo de criança. Mas Jesus foi batizado de adulto no Rio Jordão. Então as igrejas protestantes vão usar o batismo por imersão e a Santa Ceia. A igreja católica continua com seus 7 sacramentos. Obrigatoriedade de seminários. Reafirmação do celibato. A igreja católica continua com o celibato até hoje, proibição dos padres casar.
reativação do Tribunal do Santo Ofício, que é aquele da Inquisição, que julgava as pessoas e matava as pessoas, queimavam as pessoas. Eles vão reativar esse sanguinário e criminoso tribunal. E a criação do Índice de Livros Proibidos, que é o chamado Index Librarium Probatorium. Era uma espécie de censura. Qualquer obra, para ser vendida e divulgada na Europa, nos domínios da Igreja Católica, tinha que ser, portanto, ser certificado pela Igreja Católica. Para finalizar, querido, a gente vai ver agora as principais consequências da Reforma e da Contra-Reforma. Está aqui, as principais consequências está aqui. O livre acesso às Escrituras é uma consequência, porque Martinho Lutero vai fazer a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Até então a Bíblia só tinha no latim, o latim era a língua morta, só sabiam, quem sabia latim era só os bispos, padres e o alto clero. Então, uma consequência interessante é a facilidade que deu para as pessoas ter acesso às escrituras, facilitou a alfabetização e assim propiciou a difusão de ideias e a liberação do pensamento. Nas ciências, a influência foi desastrosa, a influência da Contra-Reforma, porque ela, do lado protestante, nós tivemos assim, tanto da Reforma quanto da Contra-Reforma, porque a ideia de fé impediu o progresso cultural, né? Então, se o renascimento cultural influenciou a Reforma protestante, o protestantismo, em determinado momento também, ele criou um obstáculo. Onde o protestantismo foi muito forte, como por exemplo em Genebra, na Suíça, onde João Calvino teve um verdadeiro controle da cidade, pessoas eram presas e muitas eram cerceadas na produção cultural. A Igreja Católica também vai fazer a chamada Inquisição, que muitos intelectuais, como por exemplo o cara que descobriu a circulação sanguínea, Michel Servet, foi queimado vivo, acusado de bruxaria. Muitas pessoas foram assassinadas por conta de ensinamentos que a Igreja Católica dizia que era heresia. Então, a Inquisição, a atuação desse tribunal vai terminar, vamos dizer assim, dificultando o avanço da ciência, do conhecimento durante um bom período da história. Outra consequência é a divisão dos cristãos ocidentais, porque já teve a primeira divisão foi no ano 1054, é o Cisma do Oriente, que dividiu a Igreja Ortodoxa, que tinha sede em Constantinopla, existe até hoje na Europa Oriental, nós temos a Igreja Ortodoxa. Na Europa Ocidental, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a primeira divisão do cristianismo foi no ano 1054, é chamada Cisma do Oriente. E a segunda foi no século XVI, a Reforma Protestante, que vai dividir esses cristãos ocidentais em dois grupos, gerando guerras religiosas, como a Noite de São Bartolomeu na França, onde milhares de huguenotes vão ser assassinados, e a Guerra dos 30 Anos também, que vai gerar muitas mortes, muitos assassinatos. A gente sabe que o Deus é um Deus de amor, mas infelizmente as pessoas, em nome desse Deus, cometem muito desamor e muita violência. E muitas das mortes e guerras foram feitas em nome de Deus, infelizmente, de forma inapropriada. E assim, queridas, a gente termina esse resumo. Um abraço para todos vocês e façam a atividade que a gente vai propor. Um abraço, queridos.